Então, Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, ainda nesse pensamento, né? Que os processos contribuem para que a gente seja, por Deus, moldado, né? Dependendo da versão, tá? Não sei qual é a Bíblia que vocês estão aí, mas dependendo da versão vai ter uma diferençazinha aqui. Eu acho uma diferença significativa. A minha, por exemplo, está escrito assim, ó, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Então, todas as coisas contribuem para o bem, todas as coisas. Alguma outra versão, né, a NVI, NVT, não me lembro, mas a NVI, por exemplo, nova versão internacional, vai falar que Deus age em todas as coisas e elas contribuem para aqueles que são chamados por Deus, né? Então, olha só, todas as coisas contribuem. Quando a gente entende o processo, essas dificuldades, essas tentações, essas lutas, elas vão nos levar à maturidade. Irmãos, tem um negócio muito interessante para a gente pensar. A ideia que é o seguinte: o mesmo sol que tem contato com a argila e tem com a cera, traz dois resultados diferentes. Então, esse mesmo sol, a respeito da cera, derrete ela. A respeito da argila, endurece ela. Então, a graça de Deus, a ação de Deus e esses processos, dependendo do material que está aqui dentro de nós, ou vai favorecer para que a gente se torne pessoas mais humildes, maduras, mais parecidas com Cristo, mais sensíveis, etc. e tal, ou vai fazer com que a gente revele o pior de nós, se torne pessoas amargas, magoadas, rancorosas, frustradas e etc. e tal. Então percebam que o que vai contar muito é a resposta que a gente dá a essas coisas. Então a gente entende que essas coisas contribuem quando eu entendo tudo isso aí, tá? Então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto da carta aqui, ó, é a fé que conta. Capítulo 2, verso 14 ao 26. Então o que a gente vai falar agora, Tiago, né? Ele vai falando que a fé é que conta. Capítulo 2, verso 14 ao 26. Eu vou ler tudo isso aqui, ó. Acompanhe aí, por favor. Meus irmãos, que se aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, aí ele traz os exemplos aqui, né? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. O que o Tiago está dizendo aqui, que não foi o que Abraão fez que o justificou diante de Deus, que o favoreceu, que o inocentou, que o salvou. Ele está dizendo que as obras de Abraão revelou a fé, o que tinha dentro, né? O íntimo de Abraão foi traduzido nessas obras. Então, a fé, ela foi aperfeiçoada. Olha só que coisa interessante, pensamento aqui. Pelo exercício das boas obras, a fé ela é aperfeiçoada. Como pelo exercício do músculo, ele cresce e fica robusto. Essa é a ideia, irmãos, não é? Então a fé ela precisa ser demonstrada na prática, é o que o Tiago vai falar. E olha, ele pega mais outro exemplo aqui, ó. Verso de número 23, né, ainda falando de Abraão. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ele está dizendo aqui que não são as obras que salvam o homem, mas que essas obras mostram, né, concretizam a fé que há dentro das pessoas.
É o que o Tiago está pontuando aqui. Porque uma fé que não se traduz, que não desemboca, que não gera, que não produz, né, alguma coisa boa, então é uma fé morta, sem sentido, fica dentro da pessoa e não serve para nada, né? Verso 25, e de igual modo Raabe, está pegando a prostituta agora aqui, ó, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras. Então ele pega aqui, viu um corpo sem o espírito, está morto. A fé sem as obras, da mesma forma, é morta, é inútil, não serve para nada. Tiago não afirma que a fé e as obras são necessárias para a salvação. Não é isso que ele afirma. A fé e as obras são necessárias para a salvação, tá certo? Pelo contrário, ele insiste que a fé que não produz ações corretas é falsa e é morta, né? O tipo de fé, eu coloquei fé com aspas aqui, entre aspas, que Tiago se opõe é o tipo de fé que os demônios têm. É o verso 19 aqui, irmãos, ó. Tu crês que há um só Deus? Faze bem, também os demônios o creem e estremecem. Olha só, existe fé demoníaca. Existe fé de demônio. Então tem muito crente que tem fé de demônio, igual a dos demônios. Então os demônios acreditam em Deus, acreditam na Trindade, né? Alguns, eles até viram, inclusive em dado momento lá da sua existência, viram a Trindade, acreditam em Deus, eles sabem que Deus é uma realidade, que Deus é o Criador, que Deus é o soberano, que Deus é Deus, eles sabem disso, né? Eles acreditam nisso, tal. Mas o que eles acreditam não resulta em nada da manifestação da bondade, do caráter de Deus, da generosidade, do amor, da misericórdia, etc. e tal. Então a fé de demônios, essas pessoas que não fazem nada. Creio. E aí? A gente chama de espiritualidade de chupar o dente, né? Espiritualidade de chupar o dente é aqueles irmãos que ficam assim, ó, chupando o dente, né? Só arrepio, né? Só glória, só sentir a presença, né? A comunhão, aquela coisa toda, igreja, monte, oração, jejum, louvor, levantar a mãozinha, chupando o dente, eu arrepio, eita que eu senti Deus aqui. Mas, irmão, não, isso não... Essa espiritualidade não leva as pessoas, tá certo, a manifestar obra nenhuma na relação nas vidas, né? Nas relações. Então é uma fé inútil, uma fé que não tem sentido. É isso que o Tiago trabalha aqui, ó. Então eles, os demônios, né? Eles creem em Deus, mas isso não faz outra coisa senão causar um arrepio neles. Uma fé que não transforma o cristão de modo que sua vida seja dedicada a fazer boas obras, não é fé como o Tiago entende, não é fé bíblica, tá certo, irmão? É uma crença. Então essa é a diferença. A pessoa pode ter uma crença em Deus. A fé, biblicamente falando, ela transforma um justo em um gerador, né? Ou melhor, em um transmissor de boas obras. Não é gerador não, porque quem gera é o Espírito Santo. Mas a fé bíblica, ela faz com que o homem seja um portador, uma ferramenta de boas obras, né, que Deus por ele opera. Então eu tenho fé, eu creio mesmo em Deus. Então isso é evidenciado, tem que ser evidenciado por aquilo que eu faço, que contribui para a vida do ser humano, né? É isso que o Tiago, olha como negócio que é prático. Eu não estou falando de teoria, de teologia, de coisas profundas como o apóstolo Paulo falou e tal, aquela coisa toda. Não, é prático, irmão, é prático. Quem não faz aquilo que é do caráter de Deus, esse aí tem uma fé pequenininha. Pode orar 200 horas por dia, pode ir lá ficar igual um monge, né? Pode parecer assim um Hare Krishna de Jeová, que fica repetindo aqueles mantra, né? Aquela coisa toda e tal. Pode ser assim um Buda, pode ser assim sei lá quem, um religioso que seja mais icônico, mas se ele não traduz isso em boas obras, é uma fé que Tiago diz que é inútil, é em vão, não é fé bíblica não. Tá? Capítulo 4, vamos para o capítulo 4. Aliás, irmão, o negócio é tão prático. O capítulo 2 fala sobre isso, o capítulo 3, né? Estou tentando ir aqui de ponto a ponto. O capítulo 3, o Tiago vai falar de uma coisa muito simples, básica, nem parece ser uma pregação, né?
Nem parece. Mas é preciso estudar para falar isso? É preciso pregar isso? O Tiago, ele acreditou que sim, era preciso instruir esses irmãos. Cuidado com a língua. Não fala mal da outra pessoa. Quer coisa mais prática que isso, irmão? Ensinamento mais prático e básico. Mas é o que o Tiago escreve no capítulo 3. Cuidado com a língua. Esse é um membro que ele é pequenininho, né? Posto entre tantos outros membros, mas é como uma fagulha, uma faísca, que pode inflamar toda uma floresta. Ela é inflamada pelo inferno. Pô, irmãos, isso não é coerente. Não pode fazer isso. Essa língua que confessa a Deus, adora a Deus e fala mal da imagem e semelhança de Deus, é como uma fonte que jorra água doce e amarga. Não pode. Isso é incoerência. Então não fale mal dos outros, controle a língua. A maturidade cristã, para Tiago, era a pessoa que não falava mal dos outros, não prejudicava os outros, não caluniava, não difamava, não usava a sua língua para ofender. Olha, irmãos, mais prático que isso é impossível, né? Mas aqui está o ensinamento bíblico para que nós, discípulos de Cristo, gente espiritual, né, pratique. É isso, cuidado. E essa linguinha, eita, língua terrível. A língua é tão incontrolável, tenta pôr ela para fora. Ela sai assim, sai assim, sai assim, não é? É um negócio de incontrolável. Quando você põe ela para fora, ela nem obedece. Ela sai de tudo quanto é forma. É um negócio terrível, controlar a língua. E aí Tiago diz assim, ó, não queiram ser mestres, a maioria de vocês, porque vão sofrer mais duro juízo. Então Tiago, ele diz que o mestre, o maduro, é aquele que controla a sua língua. Para mim também, né, entendendo a Bíblia, eu acredito que julgar a maturidade de um cristão é a capacidade que ele tem de refrear sua língua, de não falar nos momentos que não deve falar e falar coisas corretas no momento que se deve falar, que não é só falar coisa correta no momento inadequado, né? Então, para mim, a maturidade cristã é quando a gente consegue dominar a nossa língua, irmão, segurar ela, falar somente. Tem um salmo tão lindo, não sei se eu vou lembrar, eu acho que é 45, verso 1, deixa eu ver se eu acho que é isso aí, 45 e 1. Vai dizer assim, a minha língua é como a pena de um destro escritor. Olha que coisa linda. A minha língua é como a pena de um destro escritor. Nossa, faz tanto tempo que eu não leio esse salmo que eu esqueci ele. Mas eu acho que é o 45, vamos ver aqui. Eu vou ter que achar esse trem, porque esse salmo para mim... Tem ele e tem Isaías também, né? Que fala a respeito disso. É isso mesmo, 45 e 1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo no que eu tenho feito no tocante ao rei. E a minha língua seja a pena de um destro escritor. Olha que coisa linda, né? A minha língua... meu coração ferve com palavras boas. Falo no que eu tenho feito no tocante ao rei. E a minha língua seja a pena de um destro escritor. Não é lindo isso aqui, irmão? Coração fervendo com palavras boas. Olha como é o interior, o caráter, né? A fonte aqui, que vai traduzir o que nós fazemos. E Jesus disse, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a pessoa diz assim, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus e tudo mais, mas o que ele fala é contraditório, então está percebendo que a fé dele não é essa fé bíblica, né? Então, porque a gente precisa... concretizar isso. Isaías capítulo 50, verso 4. Tem um versículo interessante sobre a língua também. Tem um monte de versículos sobre a língua. A Bíblia dá uma importância enorme. Porque não é língua. Não é a fala. Isso traduz a índole, o caráter, a natureza da pessoa, né? É por isso que a Bíblia usa tanto esse termo língua e tal. Isaías 50, verso 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Olha que coisa interessante, irmãos. Né? E poderíamos pegar tantos outros textos que falam sobre a língua, a importância e tudo mais. É muito interessante esse ensino de Tiago aqui, tá? Capítulo 3. Capítulo 4, verso 1 ao verso 3. Capítulo 4 de Tiago, né? 2 problemas com a oração. Então ele vai falar agora sobre a oração. Falou sobre a tentação. Falou sobre as obras, né? A fé tem que ser traduzida em obras. Falou sobre o cuidado de a gente usar a língua para prejudicar as pessoas. A gente tratar bem as pessoas, falar bem das pessoas. E Jesus disse, né? Falou mal de você, fale bem dela. Ponto final, é isso, irmão. Ó, falou mal de você, fale bem dela. O que um fofoqueiro pode fazer de pior com a nossa vida não é falar mal da gente para as outras pessoas. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Olhe para cá.
Olhe para mim. O que um fofoqueiro pode fazer de mais prejudicial contra as nossas vidas não é falar mal de nós e espalhar aí mentiras, né, ou falar de nós para outras pessoas. O pior que o fofoqueiro pode fazer ao nosso respeito é que a gente também se torne um fofoqueiro e fale mal dele. Tá certo, irmão? É simples assim. Falou mal de mim? Em mim não vai ter lugar. Tá certo? Para eu falar mal dessa pessoa, ainda que ela falou mal de mim. Jesus disse, falou mal de você, abençoa ela. Isso é um desafio enorme, hercúleo, mas é essa a recomendação bíblica, né? E vamos lá para o capítulo 4, verso 1 ao verso 3, a postura prática de Tiago em relação à vida, ilustrada em duas declarações sobre a oração, né? Então a gente vai ler o verso 1 ao 3, ó. Ele observa que algumas pessoas andam para lá e para cá para terem o que querem de maneira errada. E ele escreve, né, no verso de número 2: Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Então, Tiago escreve, vocês não têm porque vocês não pedem. É simples assim. Ou seja, vocês não dependem de Deus. Vocês querem fazer as coisas, né, na força do braço de vocês, na capacidade de vocês, vocês não pedem a Deus, vocês não dependem de Deus. Então ele vai falar da oração nesse aspecto que nós devemos depender de Deus. A oração é uma declaração que nós não somos autossuficientes e que a gente depende de Deus, irmãos. Quando eu oro, eu estou falando isso, Senhor, estou aqui como uma pessoa que não tem capacidade para alterar coisa alguma na sua vida. Eu dependo do Senhor. A oração, mesmo que ela não for declarado isso, o ato de orar revela isso, né? Nossa dependência de Deus. E a vida cristã deve ser uma vida de dependência do Senhor, né? Então essa é a ideia. Ele ainda acrescenta aqui no verso 3, ó, interessante, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. É o verso 3. Pedes e não recebeis, porque pedes mal para gastar os vossos deleites. Então a oração, primeiro não pede, e segundo, os que pedem às vezes pedem mal, não recebe porque pede mal. Por que pede mal? Porque pede de uma forma egoísta. Olha só, irmão. Pede simplesmente para os prazeres egoístas e individuais, não contemplando a vontade de Deus. Esse é o ponto. Não é que a gente não deve pedir coisas que favoreçam a nossa vida na saúde, no lazer e etc e tal. Não é esse o ponto, tá certo? Mas aqui Tiago destaca a questão de não levar em conta a vontade de Deus. A gente não deve abordar, né, a oração como uma lâmpada mágica. Vou orar para que Deus faça as coisas. Como sendo Deus o gênio da lâmpada, né? Vai lá dar uma esfregadinha na lâmpada. Quem esfrega mais, acho que tem mais crédito com Deus, né? Então, se eu esfregar 15 minutos é uma coisa, se eu esfregar 1 hora, aí Deus atende, aí ele sai da lâmpada. E ele saindo, ele vai ter 3 desejos, eu peço lá e ele faz. Então, não é essa relação que a gente deve ter com Deus na oração, né, irmão? A oração, ela tem um significado e um propósito infinitamente muito mais profundo do que a petição para nós recebermos coisas para nos aliviar, para nos favorecer na vida. Estou dizendo que é totalmente errado manifestar a oração, né, com esses conteúdos. Eu estou dizendo o motivo que me leva a fazer isso. Porque, por exemplo, o próprio Cristo, né, o próprio Jesus, ele orou lá lembram na questão lá do Getsemane, né? Ô Senhor, se for possível, aí me livra desse negócio da crucificação, que esse negócio aí vai ser muito doído, né? Ser pesado demais, vão furar minhas mãos, meus pés, chicotada, espinho coroa de espinho na cabeça, paulada para um lado, gente falando lá no meu ouvido. Então esse negócio vai ser ruim demais. Senhor, me livra desse cálice aí, passa de mim esse cálice. Então Jesus também, né? Ele saudavelmente, como um ser humano, ele não queria passar por tudo aquilo, aquele sofrimento. Só que o finalzinho da oração de Jesus nos revela, né, como nós deveríamos orar. Senhor, eu tenho desejo disso, daquilo, queria ter uma vida melhor, mais dinheiro para ter mais lazer, mais tempo de qualidade para ter lazer, uma vida de qualidade com a minha família e tudo mais, e etc. E isso, queria ter uma casa própria, queria um carro melhor, que não fosse carro ungido, onde deixa uma poça de óleo, tem uns carros ungidos, né? Deixa uma poça de óleo. Não tem nada de errado nessas coisas, irmão. Tá certo? Só que Jesus disse, todavia, seja feita a tua vontade.
Eu acho que no final de toda oração nossa devia ter esse todavia, Senhor, faça a tua vontade. Esse é o reconhecimento que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e é perfeita. E eu não sei como me conduzir na vida. Aparentemente eu posso avaliar e achar que isso aqui é melhor, mas eu confio em Deus, dependo de Deus e não quero pedir as coisas para não receber, e não recebo porque estou pedindo mal. Né? E quem é que pede mal? Pede para si próprio e não contemplando a vontade de Deus para um todo. Então a pessoa que ora em nome de Jesus deve procurar obter de Deus o que Jesus procurou, né? A vontade do Pai e o privilégio de servir aos outros. Olha que coisa interessante. Então, uma boa dica aí para nós orarmos. Sempre buscarmos a vontade de Deus, né? E o privilégio para servir as outras pessoas. Então, o conteúdo da nossa oração deve ser sempre com esse intuito de servir a Deus melhor, procurar saber a vontade de Deus e para servir o privilégio, né, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente deseja, deve favorecer para que eu sirva as outras pessoas. Bom, eu queria falar tanta coisa sobre oração, que eu acho que é um tema que a gente lida muito mal, né? Pratica muito mal e entende muito mal, pelo menos é o que eu observo. Eu queria falar tanta coisa, mas infelizmente não vai dar. Quem sabe a gente faz uma live sobre oração, hein? Negócio avulso assim, já fica aqui, né? Um convite para vocês. Posso falar só? Claro, coisa? pode sim. Serei rápido, apesar de que a mulher fala demais, ainda mais eu. Mas essa última coisa que você falou, da nossa oração, que deveria ser falar, né? Que seja feito por vontade. Eu dei um testemunho para falar. Quando a minha mãe teve Covid, foi internada, eu tive Covid também. E ela não podia saber que eu estava com Covid. Né? E eu fiquei naquela dificuldade e meu coração ficou muito angustiado. E toda vez que eu orava, eu comecei a orar ao Senhor e falava: Senhor, cura minha mãe. Eu preciso que o Senhor cure minha mãe. Mas faça a tua vontade. Sim. Isso me trouxe uma paz tão grande, inexplicável, que eu não sei explicar como. Eu tinha certeza de que minha mãe ia sair daquela. Mas se minha mãe não saísse, eu estava com paz no meu coração. Uma paz inexplicável. Hoje eu nunca havia sentido. Isso chama descansar em Deus, né? Então, ou seja, você expressa o seu desejo, o desejo que está no seu coração, a sua vontade, mas você entrega a Deus dizendo: Senhor, a minha vontade, o meu desejo é esse aqui, mas eu quero me sujeitar à tua vontade, que eu entendo que é a melhor. Né? Então, existe sim essa questão de eu ter os meus pensamentos. Deus dá essa liberdade para que eu me expresse diante dele, né? Angústias, anseios, vontades, etc e tal, mas como Jesus ensinou, no final a gente fala: Senhor, a tua vontade é melhor. Se essa que eu estou pedindo não for a tua, esquece a minha e faz a tua, porque eu confio no Senhor. Exatamente isso. No capítulo 5, Tiago, inclusive, ele encerra, né, do capítulo 5, verso 7 até o 20, ele vai falar sobre a paciência, a oração e a restauração dos desviados. Esse capítulo 5 aqui também, ó. Então, a oração também, ele ainda vai falar, né, sobre a oração, sobre a perseverança, a paciência e sobre o cuidado aí, né, ou o resgate dos desviados, tá? Infelizmente o tempo estourou, eu não tenho condição de estar falando aqui desse capítulo 5, mas aqui a gente encerra a carta de Tiago, né, mostrando aqui como é prático esses ensinos para nós. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.